Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me honra que tengan este tiempo y lo dediquen para escuchar esta experiencia. Muchas gracias a María Cándida y a todo el equipo de personas que están detrás para que todo esto sea posible. Quisiera iniciar leyendo para ustedes un pequeño fragmento de una obra de teatro que se llama Recuerdos del Paraíso, y me parece que esto que voy a compartirles es similar a los procesos que vivimos las personas cuando nos acercamos por primera vez a estas ideas de la transdisciplinariedad y la complejidad. Cuando me topé con aquella inmensa mancha azul que se movía y danzaba, que se extendía hasta juntarse con el cielo, que me arrojaba una suave brisa con olor a sal, el corazón se me quiso salir del pecho del gusto tan grande que sentí. De pronto volví a ser niña a mis 70 y tantos años y me puse a llorar de la emoción. Por un rato me quedé tiesa y muda, mirando y admirando aquella inmensidad, escuchando el aleteo de las olas y el chasquido de las mismas. Luego me acerqué para que el mar mojara mi cuerpo y sentí que me empapaban sus benditas aguas. En ese momento comprendí que ya había cumplido un sueño y de que de alguna manera eu tinha respondido cabalmente ao meu destino. Lembranças do Paraíso, de Alberto Fabián. Eu encontro que começar sempre com uma coisa que fale sobre a sensibilidade dessas atividades que acabamos de fazer previamente à apresentação é sempre básico. Eu fui convidada para conversar com vocês sobre o tema da construção dos saberes docentes e da formação de formadores. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é uma coisa que já conversamos aqui. Estamos nesse momento na educação e nos nossos sistemas sociais num processo de crise, um processo de crises múltiplas que vão do social ao econômico, encontramos também no educacional. E todas essas crises estão interrelacionadas e vinculadas de forma especial aos problemas também da globalização. Estas crises estão relacionadas à forma redutora de pensar, que ainda priva na maioria das instituições, mas também dentro dos nossos lares. No entanto, apesar disso, nos encontramos diante de uma mudança de paradigma. Estamos num momento onde começamos a ver não apenas partes, mas também totalidades, onde encontramos da mesma forma que não é apenas o determinismo, mas que há movimento onde o sujeito deve estar relacionado ao objeto, ou seja, estamos num momento de mudança. E sabemos que as fontes dessa mudança de paradigma são múltiplas e que epistemologicamente tem a ver com tudo o que conversamos aqui sobre transdisciplinariedade, sobre complexidade. E temos também algumas outras fontes na física, no pensamento sistêmico, na fenomenologia, entre outras áreas. Diversas descobertas nas ciências, tanto naturais como sociais, nos fazem pensar que chegou o momento de fazer mudanças. E também essas mudanças, ou essa mudança de paradigma, é dado pelo contexto mundial no qual nos encontramos e onde os desafios são cada vez maiores.
Agora, como vamos fazer esse processo, essa mudança de paradigma nas práticas de formação? Sabemos que a ruptura, o dano ecológico que rompe com a situação de vida do contexto é algo que temos que enfrentar e onde temos que agir de forma urgente. Podemos dizer que os professores estamos eticamente convocados a gerar essa reforma do pensamento e a acompanhar essa reforma. Mas como fazemos essa reforma de pensamento e de ação? Como podemos levar a cabo? Sabemos que os níveis de mudança e da reforma devem ser múltiplos. Não podem ser unicamente em nível teórico, nem podem ser realizados de forma unicamente prática. Devem ocorrer em todos os níveis, nível social, nível espiritual, nível prático, nível ético e nível poético. Há muitos autores que nos inspiram e dos quais já conversamos aqui. Os trabalhos de Václav Nicolescu, de Edgar Morin, que são básicos, mas também há outros autores, muitos deles brasileiros, e que me precederam na palavra. Nós temos também o trabalho de colegas como Gaston Pinault e Pascal Galvani, que se encontram na França, assim como o de Donald Schoen. Eles nos fazem uma proposta para fazer a transformação das práticas a partir da noção da reflexividade. A intenção é passar do paradigma da ciência aplicada, que nos convida na formação de formadores a ser não outra coisa senão consumidores de conteúdos, para nos transformar naquilo que eles chamam um praticante reflexivo, que ao mesmo tempo que pesquisa e age, reflete sobre seu agir. Vamos aprofundar um pouco. Para realizar essas ações, é necessário partir das nossas experiências profissionais e também da nossa experiência pessoal. Um segundo momento que também é transcendental é romper o diálogo conosco por um momento para fazer o intercâmbio das interpretações da nossa própria prática e da pesquisa que estejamos realizando sobre o que nós desejamos transformar. Finalmente, o que nós procuramos é cultivar transdisciplinarmente os saberes. Com essas ideias, ou partindo dessas ideias, eu quero compartilhar com vocês a experiência que nós temos gestado dentro da Universidade Arcos para procurar transitar de uma visão disciplinadora e fragmentadora a uma visão mais transdisciplinar da mesma. Quero dizer que esse é um processo que iniciamos no ano de 2006, que ainda não está finalizado e certamente não será finalizado senão daqui a muito tempo, porque é um processo em contínua mudança. Trabalhamos na instituição com as noções da transdisciplinariedade, com os princípios da complexidade e também com a metodologia da pesquisa-ação a partir da perspectiva de René Gardier, Pascal Galvani e Pinault. O mais difícil, nós tentamos gerar em nós mesmos e com as pessoas com as quais trabalhamos uma atitude transdisciplinar. Marilsa fez uma resenha muito clara da instituição na qual eu me encontro. E eu só vou dizer a vocês que é uma instituição privada, mas foi a primeira instituição que foi criada em Puerto Vallarta e sua região de influência. A educação superior começou na minha cidade, não pela educação pública, mas por uma instituição privada que foi criada com uma visão social e humanista. Partimos da ideia
de que querer compreender a transdisciplinariedade, a complexidade, desde sem transformar numa prática própria, é uma contradição epistemológica. A passagem da disciplinariedade para a transdisciplinariedade não pode ocorrer por um processo de simples transmissão de conhecimentos. É básico a incorporação, o acompanhamento e o trabalho conjunto com os atores universitários de todas as instâncias possíveis. Na nossa instituição, esse trabalho nós tentamos fazê-lo com os professores e com os estudantes para concretizar as práticas que modifiquem os nossos processos de aprender, ensinar e pesquisar. Para isso, as noções de ação, pesquisa e diálogo são centrais. Um trabalho como esse não pode ser realizado sem a vontade de pessoas suficientemente interessadas em participar num processo envolvente, como implica um processo transdisciplinar e de transformação. Por isso, o nosso primeiro convite, quando começamos com esse projeto, foi abrir uma convocatória, um edital de forma não obrigatória, aberta, para aqueles que quiseram participar. A primeira reação, especialmente dos professores, era: bem, primeiro vocês me dizem o que é que eu tenho que fazer, me digam como eu tenho que fazer e depois eu vou reproduzir na sala de aula. Quando Pascal Galvani e eu dissemos: não, nós não sabemos como vamos fazer, vamos construir isso juntos, nós vamos criar, nós vamos ensaiar e nós vamos explorar, as pessoas tiveram um pouco de incerteza, um pouquinho de medo, mas muitos também se sentiram desafiados. Então, nesse caso, para nós, o fato de ser voluntário foi uma fortaleza, foi uma força. Pessoas que tivessem o desejo de mudar. E isso, pouco a pouco, nos levou a ganhar mais adeptos. Essas oficinas foram abertas não apenas aos professores, mas também a administrativos, professores, estudantes, a todos os que quiseram participar. Começamos com um grupo de 20 pessoas, esse grupo vai flutuando um pouco com uma base, mas hoje, mais ou menos 11 anos depois, continuamos mantendo esse grupo. Uma parte muito importante é que as pessoas sintam que o projeto é seu e que vão participar de todas as etapas da concepção, dos processos de transformação e das práticas. O nosso trabalho é inspirado no que vocês já conhecem, nos projetos do CIRET, o Centro de Pesquisa Transdisciplinar que dirige Bassal Nicolescu na França, e nos princípios e pilares da transdisciplinariedade, numa pesquisa prévia que eu tinha feito, e nos trabalhos de René Barbier. Algumas noções que podemos dizer que são chaves dentro dessas oficinas são justamente o diálogo intersubjetivo. Aqui desenvolvemos muitas dinâmicas hoje que nos ajudaram a estabelecer uma interação, a estabelecer um diálogo como pessoas, como sujeitos, e depois também sensibilizar-nos para um diálogo entre disciplinas. Uma habilidade que tivemos que desenvolver nessas oficinas foi a escuta sensível, aprender a ouvir o outro. É muito comum que estejamos sentados, ainda que sejamos pessoas de visões diferentes, de formações diferentes, e que terminemos fazendo um monólogo sem ouvir os outros. Cada sessão, dizem meus colegas, se transformou num processo de escuta sensível do outro, mas também de desenvolver a tolerância. Tolerância para depois poder nos abrirmos. Acredito que essas jornadas tão longas e que requerem
tolerância de todos nós e para conosco que estamos aqui apresentando. Agradeço muito isso. Outra parte do trabalho que desenvolvemos com os professores é que se faz um reconhecimento do seu trabalho e todos são denominados agentes autores. O que queremos dizer? Que quem lidera o projeto não é dono do projeto. Cada um é autor do projeto. Todos somos autores do projeto. Há um autor coletivo. Dentro da perspectiva de René Barbier e de Pascal Galvani, nos encontramos apelados a procurar processos de reflexividade para fazer o intercâmbio de saberes e para repensar as práticas que vamos desenvolvendo nesse momento. Trata-se também de reintroduzir o sujeito cognoscente, nesse caso o professor, nos processos de formação e de reconhecer quais são as mudanças que ele requer fazer na sua própria prática. O que nós procurávamos era tentar viver processos transdisciplinares, encarná-los em nós mesmos, porque esperávamos com muita ânsia o momento de passar para a experimentação. Mas entendemos que não poderíamos passar para esse momento sem ter vivenciado dentro de nós mesmos as implicações e as demandas que isso gera. Depois aprendemos que isso tinha sido uma coisa muito útil para entender os próprios processos pelos quais passavam os estudantes quando começávamos essas atividades, porque eles se sentiam como cobaias e eles diziam, bem, tudo isso, de onde tiraram isso? Por que estão fazendo isso? Que culpa a gente tem disso? Se vocês querem inovar, procurem outras cobaias. Durante o desenvolvimento desse trabalho, vocês sabem que uma das propostas de transdisciplinariedade é trabalhar com os níveis de realidade. Nós trabalhamos com 3 níveis de realidade da pessoa. Por um lado, um nível epistêmico, através da pesquisa, para aprender a pensar através da pesquisa, através dos pilares e dos princípios da transdisciplinaridade, tentando gerar e nos exercitar num pensamento complexo. Outro nível de realidade foi o fato de trabalhar com a parte da praxis a partir do diálogo, onde nós procuramos aprender a dialogar, distinguir e religar os saberes com suas contribuições, seus pontos cegos e seus complementos, e também dialogar entre nós como pessoas e a explorar de forma coletiva. O terceiro nível, ou a dimensão de aprendizagem com a qual nós trabalhamos, foi reintroduzir dentro desses processos a questão sensível e ética, vendo processos de autoconhecimentos de nós mesmos e também reflexões sobre o conhecimento do conhecimento. Para desenvolver essa tarefa com os professores e com as pessoas que vêm a essas oficinas de investigação e pesquisa, realizamos uma série de processos. O primeiro desses processos foi um processo de sensibilização. As primeiras ocasiões que nós tínhamos para participar, às vezes sequer podíamos pronunciar a palavra. Vocês veem por aqui a palavra TD, porque foi como os atores a denominaram para facilitar o processo de diálogo. Mas foi se submergir numa série de documentos e reflexões individuais e coletivas sobre a transdisciplinaridade. Isso nos permitiu nos familiarizar com a mesma e continuar para gerando diversos processos. Outra coisa muito básica, ainda que todos tínhamos uma pergunta coletiva
como traduzir em passos metodológicos a transdisciplinaridade e a complexidade. Cada um de nós tem uma pergunta de pesquisa própria daquilo que deseja mudar na sua prática. Trabalhamos também, exploramos em grupos transdisciplinares com os princípios da complexidade e da transdisciplinaridade. Entendemos que temos uma longa formação a partir de uma perspectiva positivista e não é possível romper com a mesma. Temos que nos exercitar numa forma diferente de pensar e então nós temos que abordar nossas problemáticas de pesquisa, mas também qualquer situação com a qual convivemos diariamente. A partir desses princípios e pilar, um exercício semelhante ao que fizeram Luiz e Teresa Salinas. Também desenvolvemos, em todas as sessões, momentos para a autorreflexão e para a reflexão coletiva. Bem, a partir de todos esses processos, começou a se gerar produções coletivas de saber. Essas produções coletivas implicam no conhecimento desenvolvido em grupo. Se eu quisesse fazer uma síntese, digamos, da metodologia com a qual trabalhamos nas oficinas, seria que partimos de problemáticas vivenciadas pelos atores, abordamos coletivamente essas problemáticas a partir de um diálogo transdisciplinar. Cada participante constrói cada uma das etapas da sua pesquisa em diálogo com as disciplinas, mas também com saberes não acadêmicos e, especialmente, com saberes populares e artísticos. Para a etapa de familiarização, os saberes artísticos foram um recurso extraordinário. Finalmente, nós geramos espaços para a integração e para a reflexão individual e coletiva. Parte desses processos que foram gerados, isso quando começamos a pensar como vamos sair das oficinas para levar essas ideias com os estudantes, o primeiro que pensamos foi começar a fazer uma coisa arrojada, tirar a universidade da universidade para colocá-la em contato com a vida. E então criamos o que chamamos de mesas redondas transdisciplinares, que mais adiante gravamos em espaços públicos uma série de problemáticas de ordem global e local que nos atingem como membros de uma sociedade. No entanto, para começar e estar dentro de um processo, digamos, sensível ao diálogo, primeiro abordamos essas problemáticas a partir da arte. Vocês vão chegar a um espaço público e vão encontrar uma nuvem de pessoas que simultaneamente podem estar trabalhando em música, poesia, teatro, etc. Bem, desse tema falamos há aproximadamente um dia atrás, mas quero destacar apenas que durante as férias e as mesas redondas, o que se obtém dessas mesas redondas é, digamos, coletado e aglutinado e depois difundido na gaveta, no jornal Gaceta Consciência, que é um meio para dar a conhecer os aprendizagens que são gerados ali. Nesse caso, desenvolvemos uma feira que se chamou Identidade Planetária e trabalhamos com diversas problemáticas que dizem respeito à situação da mundialização e de Puerto Vallarta em particular. Todas essas atividades das férias transdisciplinares são atividades realizadas com toda a comunidade educacional. No entanto, não fazem parte, digamos, do currículo explícito dos programas universitários. Então, com os professores, idealizamos a geração de cursos transdisciplinares. Vocês sabem que Moran nos convida ao dízimo, que nos defendemos que 10%
dos professores trate desse tipo de temas. No nosso caso, são apenas 2 cursos que estamos aumentando para 3, mas tem o reconhecimento da Secretaria de Educação Pública e isso fornece uma validação particular. Outra parte do processo de criação foi, então, identificar como poderíamos fazer dialogar as disciplinas dentro da universidade. E chegamos à conclusão de que podíamos misturar os alunos de todas as áreas para começar a gerar projetos concretamente. Projetos de pesquisa com os quais já se titularam muitos egressos da universidade. E devo dizer que, nesse caso, o nosso regulamento permite a defesa de trabalhos ou de memórias de teses transdisciplinares também com o jurado transdisciplinar. Basicamente, nos seminários de tese, se trabalha desde essa forma, a partir dessa forma, e o que se torna particular, a característica desses trabalhos é que eles são desenvolvidos não apenas em grupos transdisciplinares. Há pessoas que no final desejam fazer uma pesquisa individual, mas sempre terão que construir esse processo a partir do diálogo com pessoas de outras áreas e de outras disciplinas. As pesquisas com as quais trabalhamos são arraigadas em problemáticas que são vividas pelos próprios estudantes. Isso dá um toque uma característica muito particular ao que é gerado ali. Por exemplo, não sei se acontece no Brasil, mas em Puerto Vallarta nós temos uma cidade que é totalmente turística. Então o governo decidiu fazer um macro livramento um viaduto que atravessa uma área de montanha muito grande e que, além disso, vai passar por uma região onde já há um grupo social assentado. O estudante que realizou essa pesquisa mora ali. Sua casa vai ser demolida, porque por ali vai passar o viaduto. Então, o interesse que gera para ele o desenvolvimento de uma pesquisa desse tipo tem outra raiz. E essa raiz se vê refletida no trabalho que ele gerou. Dessa forma, assim como esse trabalho, nós temos outros que também estão vinculados às vivências e às necessidades do contexto onde vivem os próprios estudantes. Algumas dessas pesquisas são desenvolvidas em comunidades indígenas que possuem uma grande riqueza cultural e natural, onde especialmente os investidores do turismo querem chegar para explorar e então eles têm que encontrar outras formas de proteger. Uma dessas pesquisas foi realizada na comunidade indígena de Chacala por um estudante que é comunitário. Sua família mora ali e fez uma pesquisa para procurar as formas, ele é estudante de Direito, para procurar as formas de proteger essa área, que deveria ser uma área natural protegida, mas não está determinada assim, infelizmente. Outra das atividades que nós levamos a cabo, outro dos cursos, um desses cursos tem uma oficina transdisciplinar com os estudantes, que é feita simultaneamente com os seminários de dissertação e de monografia. E nós trabalhamos com isso de uma perspectiva lúdica, e os estudantes vão trabalhar nos princípios de transdisciplinariedade e multiplicidade a partir de coletar a experiência e a história oral, desenvolvendo projetos também que dizem respeito à vivência e sensibilização diante do que acontece com grupos vulneráveis. Nesse espaço é onde nós tentamos levar a cabo diferentes ações que são desenvolvidas pelos estudantes para viver e encarnar os 7 saberes da educação
dos quais conversamos no dia de hoje. Então, vocês vão ver que os estudantes vão para as comunidades para atender às necessidades que ali se dão. Algumas vezes é assistência social, em outros casos é assistência a partir da própria disciplina. Em outros espaços nós temos atividades de reflorestamento. Todas essas questões são decididas pelos próprios estudantes. Essas atividades das quais eu falo, que estão definidas dentro do currículo escolar de todos os programas da universidade, que representam 5% da formação, porque estamos trabalhando no nível de licenciatura, ou seja, de bacharelado, mas é importante que as pessoas conheçam sua disciplina, mas vivam momentos transdisciplinares. Compreendemos que os jovens precisam viver ao longo do processo universitário momentos nos quais eles possam se exercitar, momentos nos quais eles possam estar em contato com essas ideias. E então geramos aquilo que chamamos os exercícios nas salas de aula, que muitas vezes nós não fazemos ali, mas fazemos fora das salas de aula. E o que acontece é que trabalhamos com 4 ou 5 momentos, onde sempre se parte de um processo de sensibilização, especialmente através da arte e dos saberes populares ou da tradição. E depois elas são abordadas temáticas de caráter transdisciplinar e complexo, para gerar depois espaços de diálogo, primeiro individual, reflexões individuais e depois momentos coletivos. O que nós observamos com essa experiência é que uma formação que tende a organizar, provocada pelos próprios professores e membros da oficina, que tende a organizar as experiências de aprendizagem e de ensino a partir de problemáticas globais, o que faz é ecologizar os saberes, ou seja, põe em xeque as disciplinas que danificam o meio ambiente, ou pelo menos a perspectiva a partir de onde não se abre a compreender, e as implicações que há no meio social e no meio natural. Continuamente observamos uma reclamação dos próprios estudantes e às vezes uma surpresa de compreender que a disciplina na qual estão sendo formados pode ser depredadora. Os estudantes de turismo sofrem muito neste momento, porque se dão conta que o turismo tem a ver não apenas com a recreação, também tem a ver com um processo, uma vez muito forte, de preservação e devastação de áreas naturais, particularmente. Uma coisa que também aprendemos dentro desse processo é que cursos que poderiam parecer alheios ao trabalho com o meio social, como direito e mercadotecnia, adquirem essa característica quando estão em contato com as realidades concretas, quando eles se abrem, quando os saberes se abrem para a complexidade da vida, se podemos dizer assim. Quanto à pesquisa-ação, aprendemos também que uma formação dos professores, a partir dessa perspectiva, que lhes permite combinar ao mesmo tempo da reflexão, ação e pesquisa, é uma metodologia adequada para gerar processos transdisciplinares e para tentar ultrapassar essa noção da ciência aplicada, onde o professor não é nada senão um transmissor e não é concebido a ele um papel de gerador do seu próprio saber. Falamos então de uma nova formação para os formadores que nos permita outro tipo de ações no interior da universidade, mas também fora da mesma. Sabemos que o paradigma emergente existe e que está sendo puxado por instituições importantes como a Unesco,
mas muitas vezes não há permeabilidade e ainda a formação de formadores continua sendo edificada sob as noções de linearidade, de passividade e de consumo de saberes, em vez de transformar o professor num protagonista do seu próprio conhecimento e do seu próprio saber, para transformá-lo num praticante reflexivo. Então, nosso convite é este: sair do paradigma da transmissão e reconceber o papel de formador, não apenas como uma pessoa que adquire conhecimentos, mas que constrói saber. E isso implica trabalhar num modelo que complica, que possui ao mesmo tempo reflexão na ação. Se trata também de transformar os processos de formação de formadores para processos que sejam complexos e de transdisciplinariedade. Algumas das tríades que com esse processo de formação que desenvolvemos entre todos, particularmente os professores, que encontramos que fomos gerando, foram essas que vocês veem aqui. O que dá sentido a esses processos é quando conseguimos ligar noções com pesquisa, racionalidade e emotividade, trabalhar os diferentes tipos de saberes, não apenas acadêmicos, mas também saberes artísticos e populares e os saberes da tradição. E antes de encerrar, se houvesse algum momento em que pudéssemos interagir, que eu considero mais interessante, eu quero dizer a todos que, produto desses processos, foi gerado um trabalho coletivo. Se algum de vocês tem interesse de conhecer as práticas de uma forma mais específica, digamos como ocorreu o processo contado pelos atores, vocês podem encontrar isso em 2 livros. No primeiro livro, Transdisciplinariedade e Complexidade, temos um prefácio muito belo de Edgar Morin e também os trabalhos do Dr. Ubiratã de Ambrósio, Pascal Galvani, Gaston Pinault, entre outros companheiros, além de um texto colaborativo escrito pelos membros das oficinas transdisciplinares, a produção de saber dos professores. Temos também esse outro texto que se chama Abrir os Saberes para a Complexidade da Vida e que estão por aí à disposição numa das livrarias que nós temos aqui no primeiro andar. Com isso, eu gostaria de terminar e, se temos tempo, abrir espaço para um diálogo. Me gustaría primero agradecerle a Ana Cecília por la amabilidad de compartir su experiencia que ha desarrollado. Me parece significativo vocês terem institucionalizado a transdisciplinaridade, porque existe a declaração de uma intencionalidade dentro de um projeto pedagógico que aciona os professores de modo coparticipativo para criarem novas possibilidades, né? Então, todo o movimento ele foi construído em equipe. Então, a preocupação do coletivo se constituir e se formar junto e ir criando momentos, etapas para que alcançassem. Dedicar intencionalmente 10% do currículo para a transdisciplinaridade movimenta a instituição. E eu aprendi muito isso ao ler a sua obra, como o processo vai se construindo quando se fica explicitada as metas, os princípios, as intenções e como cada um se coloca para dizer, a seu passo, quais são as transformações que eu, enquanto professor, consigo, nesse momento, ir construindo. Então, são passos. Bom, me parece importante, até estou com uma citação do seu livro, em que os 2 professores que assessoraram toda essa história, né, o Gaston Pinault
e o Galvani, onde eles dizem que a aprendizagem ela é uma construção fruto de um processo de auto-eco-organização do sujeito em interação, tanto com o meio físico como social. E o que é forte na sua experiência é que, no momento em que os sujeitos vão revendo como pensam, como se relacionam com a vida, vão também pesquisando o social e convertendo mudanças. Então, eu tenho uma única pergunta, porque nosso tempo é curtinho. Me parece que, a título de Brasil, o que vocês mais ressignificaram, e que eu vejo poucas iniciativas no Brasil, é rever o trabalho de conclusão de curso. Então, o trabalho de conclusão de curso no Brasil é um trabalho individual, é um trabalho com um orientador, é um trabalho muito delimitado dentro de uma área do conhecimento, dentro de uma linha de pesquisa, e muito próximo, talvez, não quero generalizar, mas muito teórico, né? Então, eu acho que você poderia, no seu espaço de fala, contar um pouco como vocês ressignificaram e como tem feito o trabalho de conclusão de curso com os alunos da graduação. Bueno, quiero decirles que el proceso, digamos, de institucionalización, no sé cómo sean los procesos aquí en Brasil, pero en mi país, para poder generar cualquier curso que esté dentro de la currícula formal, tiene que recibir una valoración y una validación por el ministerio. Ese proceso fue muy arduo, fue un, digamos, estira y afloje, pero lo logramos. Creo que mi padre decía que había una palabra muy importante, que es la perseverancia. Creo que la perseverancia nos ayudó bastante en ese sentido para cumplir con todos los requisitos que el ministerio pedía. Y dentro de esos requisitos estaba justamente que los trabajos de investigación, los cierres de curso que llaman ustedes, tuvieran algunas características y bueno, tuvimos que ceder en ciertas partes, pero también nos permitieron normar que apareciera en el reglamento institucional una opción de titulación de trabajos interdisciplinares, que es la palabra que más conocen en el ministerio y la que les da menos miedo, y transdisciplinares. Y por lo tanto que las bancas, se dice así bancas, que las bancas de profesores que estuvieran presentes fueran también de esta característica, en acuerdo con la temática o la problemática que se abordara en los trabajos de investigación. Conseguir esto ayudó muchísimo a los procesos. En este caso, digamos que la pelea no fue con los estudiantes, no fue con los profesores, tuvo que darse a nivel de la burocracia para que lo permitiera, pero finalmente fue aceptado. E, Ana Cecília, me parece muito rico a opção que vocês também têm de produção de um trabalho de conclusão de curso em um estilo de ensaios inspirados em Michel de Montaigne. Então, são outros modos de produção textual que reintroduzem o sujeito para pensar como pensa o mundo presente, como pensa a sociedade, o objeto que está sendo investigado, quais são as elaborações que ele vem construído ao longo da vida, ao pensar este objeto. Então, me parece também uma abertura significativa a opção pelo ensaio. Eu vou olhar no relógio o tempo, nós temos 2 minutinhos. E, se você pudesse complementar, que sentido tem optar por uma escrita de trabalho de conclusão de curso sendo ensaios? Bueno,
nosotros nos percatamos Bem, nós percebemos que, às vezes, uma barreira para que os estudantes conseguissem deixar sair toda a experiência que eles tinham recuperado através da pesquisa era o formato da escrita. Era o formato que se constituía numa barreira e não propriamente no conhecimento que eles tinham. Nos inspiramos em trabalhos de outras pessoas, entre elas os trabalhos que já são desenvolvidos pela professora Conceição de Almeida, que trabalha com formas semelhantes, estilos de escrita, e encontramos que quando os jovens podem contar com isso que aprenderam durante a pesquisa, a partir de uma perspectiva mais lúdica da escrita, talvez menos formalizada, fica mais fácil esse processo. E nós não encontramos uma razão para dizer que não podia ser feito dessa forma. E isso facilitou não apenas a escrita, mas também a leitura por parte de outras pessoas dos trabalhos de pesquisa, porque o que acontece também é que são trabalhos que são escritos e ninguém mais vê, com exceção de quem os fez. Nesse caso, essa escrita criativa facilitou a leitura por muitos outros estudantes que estão tentando desenvolver suas pesquisas. Sin duda, Ana Cecilia, es importante que podamos ver que el trabajo de conclusión solo tiene sentido si en aquel momento el estudiante logra sistematizar un poquito de esas reflexiones que he desarrollado y mínimamente que relacione teoría, práctica, acciones transformadoras, que se dé cuenta del proceso de formación y de la investigación que él ha desarrollado. Pienso que nosotros tenemos mucho que aprender con ese ejercicio, que algunas instituciones ya se han permitido y han avanzado con nuevos lenguajes, porque si cambiamos el pensamiento, la relación entre pensamiento y lenguaje, Vygotsky hace mucho nos apunta hacia esa riqueza. Entonces, como tengo que... Temos mais o que conversar, mas eu gostaria de agradecê-la pela gentileza de nos relatar a experiência, pela gentileza do registro, porque temos talvez muitos na plateia que estão desenvolvendo lindos trabalhos, mas que ainda não o registraram para estar disponibilizando nas obras. Eu tenho, agradecendo já, Ana Cecília, antes de desfazermos esse momento, a comissão organizadora me pediu que desse um aviso, que as pessoas que estão com viagens marcadas e que não estarão no evento amanhã, que não deixem de entregar a ficha de avaliação do Congresso e que essas fichas devem ser entregues na recepção, porque, a partir desta avaliação, a equipe pretende fazer uma reflexão sobre o processo vivido. Então, que todos façamos essa avaliação. Muito obrigada. Passo ao cerimonial a continuidade do nosso momento.